Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho dar continuidade ao projeto de resenhar o livro História Concisa do Brasil, do Boris Fausto, capítulo a capítulo. No vídeo de hoje eu falarei sobre o capítulo número 6, que se chama O Regime Militar e a Transição para a Democracia, e vai tratar acerca do ano de 1964 até 1990. Um parênteses que eu acho muito importante fazer aqui é que, se nós observarmos, a ditadura militar ela dura 21 anos. Ela começa em 64 e ela vai até 85. Sendo assim, por que o Boris Fausto estendeu até 1990? Porque ele não parou no fim do regime militar? Até porque o livro não acaba aí, né, Gustavo? Tem mais um capítulo, não tem? E sim, tem mais um capítulo. No entanto, a ideia do Boris Fausto era encerrar o livro por aqui. O último capítulo que nós temos, que é o capítulo número 7, não é de autoria do Boris Fausto, é da autoria de Sérgio Fausto, que é filho do historiador Boris, e que acabou concluindo essa obra. Mas a ideia inicial do Boris Fausto era encerrar o livro aqui, neste momento. Certo? Então nós teremos ainda um vídeo sobre o último capítulo, que é o capítulo 7, mas aí não será de autoria do Boris Fausto. Beleza? Então vamos lá. Dentro dessa obra, nós vamos ter esse capítulo número 6, indo da página 257 até a página 310. E ele vai tratar acerca, principalmente, da ditadura militar. E aí no final ele vai falar um pouquinho ali também sobre a transição, né, sobre a redemocratização do Brasil. E o que, afinal de contas, a ditadura militar ou o regime militar pretendia ao ser instaurado no Brasil? Ele basicamente tinha como ideia central acabar com a corrupção e com o risco de comunismo no Brasil. E aí vale lembrarmos, né? Nós tínhamos anteriormente a presidência do Jango, que havia assumido a presidência após a renúncia de Jânio Quadros. Então o Jango havia assumido. O Jango tinha um discurso muito à esquerda, priorizando muito os trabalhadores e criticando muito as elites. E num contexto mundial de Guerra Fria, onde o mundo estava dividido entre os capitalistas, representados pelos Estados Unidos, e os socialistas, representados pela União Soviética, havia um medo muito grande dos militares e de parte da população e também da imprensa de que o Brasil começasse a descambar para o lado do socialismo. Por isso, ocorre essa intervenção militar e o Brasil passa a estar numa ditadura. E aí, nós entramos no regime militar, tendo como nosso primeiro presidente desse regime o Castelo Branco, que vai ser o presidente do Brasil de 1964 até 1967, e ele é conhecido por institucionalizar a ditadura. Como assim institucionalizar? O que eu quero dizer com isso é que, durante o governo do Castelo Branco, a principal atitude dele foi justamente preparar o terreno, foi organizar leis, foi, por exemplo, criar o SNI, que é o Serviço Nacional de Informação, foi também criar os atos institucionais. Então, por exemplo, o AI-1 é estabelecido pelo Castelo Branco, e o AI-1 já vai trazer, por exemplo, a suspensão da imunidade parlamentar. Então, os políticos não poderiam mais se posicionar contra o regime militar sem medo de alguma repressão. Ele também passa a poder cassar mandatos caso necessário. Então, o ato institucional número 1 já surte um grande efeito. Nós conhecemos muito a ditadura militar pelo AI-5, mas houveram outros atos institucionais antes, no caso houveram 4, e vão haver outros depois do AI-5 também. E o que são os atos institucionais, afinal de contas, Gustavo? Basicamente são medidas acrescentadas à Constituição, que têm o mesmo peso que ela, ou dependendo, podem até ter um peso superior. E essas medidas acrescentadas às instituições têm um peso máximo, então é colocado ali, vai ser cumprido e pronto, e acabou. E aí um outro momento importante dentro do governo do Castelo Branco é a instituição também do AI-2, o ato institucional número 2, que vai ser responsável por acabar com os partidos políticos dentro do Brasil. Isso é muito importante também.
mas ele não acaba e extingue todos, não. Eles basicamente deixam o Arena, que era o partido dos militares, e como oposição eles vão permitir a existência do MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro. Então basicamente o Brasil vai ter apenas esses dois partidos para as próximas eleições, que não elegeriam presidentes, né? Mas os outros cargos ainda eram eleitos, né? Então senadores, deputados ainda eram votados, certo? Sempre na figura desses dois partidos. Pois bem, após o término do governo do Castelo Branco, em 1967, assume Costa e Silva, que vai ser presidente até 1969, portanto 2 anos, mas ele é um presidente muito marcante, porque ele inaugura ali a linha dura. Durante o governo do Costa e Silva e também durante o governo que virá posteriormente, que é o governo do Médici, nós vamos ter uma repressão muito forte. E não apenas isso, mas nós vamos ter também os movimentos contrários à ditadura se posicionando de uma forma muito veemente e indo até para uma luta armada. Então nós vamos ter aí o surgimento com muita proeminência do Carlos Marighella, nós vamos ter a ALN, que é a Aliança Libertadora Nacional, nós vamos ter a AP, que é a Ação Popular, nós vamos ter vários grupos se organizando e batendo de frente com o regime militar e inclusive indo ao ponto de realizar sequestros para conseguir agariar fundos, ou seja, eles começam a fazer assaltos a banco e várias coisas desse tipo, e também sequestro para que eles pudessem trocar por prisioneiros deles. Então, por exemplo, vai ter um caso muito conhecido que é o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, do Charles Elbrick, que é sequestrado por um grupo de oposição, né? E ele vai ser trocado por 15 prisioneiros que estavam presos ali nas dependências dos militares, né? Então, isso começa a ser muito natural de ser feito, né? Então, pessoas eram sequestradas, havia uma negociação e a troca de um prisioneiro por um número X de prisioneiros do outro grupo. Isso vai sendo meio que natural. E isso, inclusive, vai levar à instituição do AI-5, que surge em dezembro de 1968. E o que tem de tão precioso nesse AI-5 para ele ser tão comentado, tão lembrado e tão marcante para o regime militar? Basicamente, ele vai trazer a censura dos meios de comunicação. Então, havia agora um filtro sobre tudo que seria publicado. Existiam pessoas que eram responsáveis por ir lá e analisar o conteúdo do que seria publicado no dia, nas matérias, né? Ele fecha o Congresso, ele basicamente permite a tortura para investigação e tudo mais, e ele também suspende o habeas corpus, né? Então, basicamente, você não poderia recorrer a um advogado para te soltar caso você fosse preso. E diante disso é natural que nós pensemos, poxa, mas meio pesado, né? Como é que estava a população em relação a tudo isso? Primeiramente, é claro que esses atos de tortura não eram divulgados mediaticamente, até porque havia a censura, né? E também tem outro ponto que é muito importante nós lembrarmos, é que durante o governo do Costa e Silva inicia-se o milagre econômico. Ou seja, o Brasil, que vinha já de vários problemas financeiros, desde ali do governo do JK, principalmente com a inauguração de Brasília, trouxe muitas empresas automobilísticas para cá, investiu muito em rodovias, em estradas e tudo mais, e aumentou o gasto e desequilibrou as finanças do país. Então, desde então, a economia não tinha ficado muito estabilizada. E durante o governo do Costa e Silva, ele consegue fazer isso. Posteriormente, nós vamos ver que ele só segurou ali para manter uma imagem mais tranquila. No final da ditadura, nós vamos ver que há um rombo econômico muito grande. Nós vamos ver que o Brasil, de fato, ele produziu muita riqueza durante o regime militar. No entanto, a inflação foi absurda. A dívida externa ela aumentou inúmeras vezes, tem números que falam em ter aumentado até 30 vezes comparado ao início, ou seja, em 1985, se você comparar a dívida externa com 1964, ela aumentou 30 vezes, o que é um número surreal. Enfim,
E ela também privilegiou o acúmulo de riqueza nas mãos de uma pequena camada social. Ou seja, quem já tinha uma condição financeira boa conseguiu ter ainda mais, e quem tinha uma condição financeira negativa se manteve tendo uma condição financeira ruim, né? Mas enfim, o governo Costa e Silva acaba, nós vamos para o governo do Emílio Garatzou Médici, que vai ser o presidente do Brasil de 1969 até 1974. Também é conhecido pelas fortes repressões, tanto é que tanto o governo dele quanto do Costa e Silva são conhecidos como anos de chumbo, né? Então é muito marcante a repressão, mas o Boris Fausto, dentro dessa obra, ele destaca que o Médici, ele não era um presidente que gostava de intervir muito, que era muito participativo, muito ativo. Muito pelo contrário, o Médici, ele delegava muitas funções. Então, embora durante a presidência dele tenha sido possivelmente o ano de maior perseguição, ele não foi o cara que estava ali na linha de frente. Ele simplesmente delegava para pessoas que ele escolhia, então ele tinha responsabilidade também, mas ele basicamente delegava e a partir daí começavam a ocorrer as perseguições. Então esse período do Médici é muito marcante. É nesse período que as torturas começam a ocorrer com uma intensidade maior dentro do doicode. E enfim, o período dele basicamente é marcado por isso. Posteriormente nós vamos ter o governo do Ernesto Geisel, de 1974 a 1979, onde nós já começamos a ver a tentativa de uma redemocratização, né? Então o Geisel ele basicamente começa a tentar melhorar e voltar o país para o que era antes. Só que ele não vai fazer isso de uma forma abrupta. Ele vai tentar fazer isso de uma forma lenta, gradual e segura. Só que esse segura, o Boris Fausto destaca isso, é muito complicado porque ele não tinha apoio dentro do governo. Ou se tinha apoio de uma parte, mas outra parte não. Havia uma divisão. Então o Geisel ele tem que lidar com tudo isso. Tanto é que por mais que ele tente voltar a uma democracia dentro do período em que ele esteve na presidência, vão ter casos muito marcantes de perseguição, como por exemplo o caso da morte do jornalista Vladimir Herzog, durante o governo do Geisel, né? Então, um jornalista que basicamente foi chamado a prestar depoimento ali para os militares, ele chega ali, ele não sai dali com vida, ele sai morto, e aí depois divulgaram uma foto dele como se ele tivesse cometido suicídio, só que é uma imagem muito mal encenada, né? Então ficou bem claro ali que houve uma manipulação. O mesmo vai acontecer com um metalúrgico chamado Manuel Fiel Filho. Então são casos que vão chamar muita atenção das pessoas, né? Vale lembrar que havia ainda censura, então por isso essas informações não foram divulgadas de uma forma extrema, mas ainda assim chegaram à população e causaram uma repercussão. Nesse período também vão morrer outras figuras, mas o Boris Fausto não comenta, tá? Só que eu estou trazendo de fora. Mas nesse período também vai ter ali a morte do Juscelino Kubitschek, vai ter a morte do Jango, vai ter a morte do Carlos Lacerda. O JK, inclusive, morre em um acidente automotivo, né? Então, nenhuma dessas mortes tem comprovação que tenha vínculo com a ditadura militar. No entanto, elas coincidiram, foram todas próximas umas das outras, enfim, né? Todas supostamente em acidentes, mas é questionável, né? No mínimo questionável. Outra coisa que vai ser presente no governo Geisel é o pacote de abril, que basicamente vai trazer ali a figura do senador biônico. O que acontecia? Como eu disse, existiam apenas dois partidos, né? O Arena e o MDB. E aí tinha as votações. Só que o MDB, que era da oposição, uma oposição controlada, tá, pessoal? Mas era da oposição, eles ganhavam a maioria dos cargos. E aí, o que eles iam fazer? Eles tentaram, primeiramente, começar a limitar as propagandas políticas, né? Então, a propaganda não tinha mais as propostas dos candidatos. Apenas aparecia a figura deles e o partido ao qual eles pertenciam.
Eles fizeram isso para tentar melhorar a situação e eleger mais pessoas do Arena. Não deu resultado, continuaram priorizando o MDP. E aí eles fizeram o quê? Então, já que não está dando certo, vamos recorrer à figura do senador biônico, ou seja, obrigatoriamente 1/3 dos senadores serão eleitos aqui dentro do governo. Então, dessa forma, eles iam lá e elegiam 33% de pessoas interessantes para eles, e aí o que vinha de fora chegaria ali uma porcentagem que seria favorável ao MDB, mas mesmo assim, juntando o que foi eleito do Arena mais 1/3 que já estava lá, eles conseguiriam ter a maioria das pessoas ali dentro. E enfim, e também, junto com o pacote de abril, é estabelecido o mandato presidencial de 5 anos, certo? Chegamos agora na presidência do João Figueiredo, que é o último presidente do regime militar, e vai ser presidente de 1979 até 1985. E, basicamente, o principal ponto pelo qual ele é lembrado é pela lei da anistia, né? Então, ele basicamente anistia todas as pessoas que cometeram crimes políticos durante o regime militar. Então, todo mundo foi perdoado? Não. Existem exceções, né? Exceções, em geral, mais vinculadas ao grupo de oposição, né? Basicamente, as pessoas que cometeram crimes de tortura vinculadas ao exército, majoritariamente foram perdoadas. As pessoas da oposição, parte delas também foram perdoadas, uma boa parte inclusive, mas muitos não foram perdoados. Então essa lei de anistia, ela não é geral. Ela pega muitos grupos, pega muitas pessoas, mas ela não pega 100% das pessoas que cometeram algum crime político deste período. E também, durante o governo do Figueiredo, ocorrem aquelas imensas manifestações por direta já, um movimento muito conhecido, né, nas principais capitais, com protestos e tudo mais, e voltam a existir os partidos políticos, inclusive o PT surge neste momento, né? E aí nós voltamos para a redemocratização. Então nós vamos ter eleições, nós vamos ter presidente sendo eleito pelo povo, o povo indo nas urnas, votando e tudo mais, né? Não. O nosso primeiro presidente pós-regime militar não é eleito pelo povo. O nosso primeiro presidente eleito fora do regime militar, ou seja, a partir de 1985, é o Tancredo Neves, que não foi eleito pelo povo, porque houve ali toda uma votação para que de fato passasse a ser uma eleição democrática com participação popular, mas na votação ali do Congresso, muitos faltaram, não conseguiram atingir a quantidade de votos necessárias, por isso o primeiro presidente no período democrático pós-ditadura militar também foi eleito pelo governo por um colégio eleitoral. Mas por que nós consideramos então que não é um presidente militar? Por que nós consideramos que de fato é um presidente democrático? Afinal de contas, esse mesmo colégio eleitoral tinha eleito outros presidentes militares. O que muda, afinal de contas, Gustavo? O que muda é que, desta vez, é eleito um presidente que não é do partido que a ditadura estabeleceu ali, né? Então, é eleito um presidente da oposição. Tancredo Neves não estava associado à ditadura. E quem estava associado era o Maluf, que perdeu nas eleições. Então, basicamente, o Tancredo ganha. Ele tem ali como seu vice o Sarney. E aí vem aquelas situações que tem que acontecer no Brasil para nós acreditarmos, né? Porque, poxa, são 21 anos de ditadura. São já basicamente quase 30 anos sem votar num presidente, né? Porque a última eleição foi no ano de 1960, né? Para eleger ali o Jânio Quadros. Então, poxa, agora chegou a vez do Tancredo, vai dar tudo certo, né? Não deu certo. Porque o que acontece é que o Tancredo, no dia de tomar a posse, aliás, na véspera do dia de tomar a posse, ele é internado e ele não consegue assumir a presidência. No dia
15 de março de 1985 ele é internado. Aí o Sarney assume inicialmente provisoriamente, né? E ele fica aguardando ali até que o Tancredo possa tomar posse. Ele não toma posse. No dia 21 de abril de 85 ele acaba falecendo. Inclusive uma data bem emblemática, né? Porque também é a morte do Tiradentes, né? Feriado, inclusive. Então é isso, o Tancredo não consegue assumir. É um momento bem pesado ali, mas o Sarney assume. Primeiro presidente pós-ditadura militar. Durante o governo do Sarney nós vamos ter ali a Constituição de 1988, que inclusive é a nossa Constituição atual, onde nós vamos ter ali sendo estabelecido o voto obrigatório, certo? Voto secreto e obrigatório, onde todos com mais de 18 anos teriam direito a votar, inclusive obrigação também, mulheres, homens, enfim. Analfabetos passam a votar nesse momento e o mandato presidencial passa a ser de 4 anos. Um ponto que não é colocado pelo Boris Fausto aqui, mas que eu acho importante destacar, que eu já vi num outro livro, salvo engano no livro Presidentes, do Rodrigo Vizeu, que tem resenha aqui no canal. Nessa Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual, inicialmente não podia haver reeleição presidencial, ou seja, o presidente tomou posse, era 4 anos, acabou os 4 anos, o presidente não pode se candidatar novamente. Isso era o ponto inicial da Constituição, né? Mas o Fernando Henrique Cardoso posteriormente vai mudar isso. Então, só um adendo aqui que eu acho importante trazer aqui. Durante o governo Sarney nós vamos ter também muita crise econômica, muito problema com inflação. Ele vai lançar ali o plano cruzado, vai tentar congelar o preço de algumas mercadorias, vai tentar aumentar o salário das pessoas. Isso vai desincentivar completamente os empreendedores, né, as pessoas que produziam riqueza, enfim, as pessoas que comercializavam essa mesma riqueza. Então, é muito complicado, não dá certo, acaba não funcionando, enfim. Acaba o governo dele, vai entrar Collor, só que Collor já entra no ano de 1990. Eu vou citar ele aqui porque o Boris Fausto cita também. Ele vai falar sobre o início do governo Collor. Então ele vai falar um pouco ali sobre os confiscos, né, que ele fez do dinheiro das pessoas, né? E ele vai falar também sobre o risco do impeachment e posteriormente a renúncia dele. Então Collor renuncia, assume o Itamar, que era o vice. Como ministro ele tinha o Fernando Henrique Cardoso, que vai lançar o Plano Real. Eu não vou me aprofundar nisso porque o Boris Fausto não se aprofunda também, mas é um ponto muito interessante para nós conseguirmos nos situar aqui dentro da história do nosso país. Falando um pouco sobre a ditadura, eu queria ler um trecho que se encontra na página 284, porque nós, no nosso tempo, nós temos muita tendência a associar regimes autoritários com vários termos que talvez não sejam adequados. Por exemplo, aqui na página 284, o Boris Fausto vai ressaltar que não devemos associar a ditadura com o regime fascista. E por quê? Diz assim, ó. O regime teve características autoritárias, distinguindo-se, porém, do fascismo. Não se realizaram esforços para organizar as massas em apoio ao governo. Não se tentou construir o partido único acima do Estado, nem uma ideologia capaz de ganhar os setores letrados. Pelo contrário, a ideologia de esquerda continuou a ser dominante nas universidades e nos meios culturais em geral. Ou seja, isso aqui é apenas um dos pontos que o Boris Fausto vai tratar para nós não pegarmos ditadura e colocarmos ali como regime fascista e tudo mais, só para nós conseguirmos separar que existem casos e casos. Foi um regime autoritário, foi um regime antidemocrático, foi um regime opressor, foi um regime que teve muita censura, que teve muitas vidas sendo tiradas justamente por causa dessa repressão, mas não é cabível colocá-lo como regime fascista. E para concluir este capítulo, o Boris Fausto vai trabalhar também algumas heranças deixadas pelas décadas nas quais a ditadura militar se passou. Ou seja, ele vai pegar ali desde os anos 60, vai comparar alguns índices nas últimas páginas desse capítulo e vai trazer as heranças que ficaram, né? Então, por exemplo, já falamos sobre a questão econômica, que eles deixaram um rombo muito grande, e apesar de ter aumentado a capacidade de produção do Brasil, a dívida externa foi aumentada num número exorbitante, enfim. Então, economicamente,
foi um período muito problemático, mas também nesse período houve uma melhora nos índices de analfabetismo, então a população passou a ser mais alfabetizada, houve também uma melhora da inserção da mulher no mercado de trabalho, houve uma diminuição na mortalidade infantil, então houve algumas mudanças. Dentre essas mudanças também houve um aumento populacional que eu até abri na página aqui para conseguir compartilhar com vocês com exatidão. Se nós compararmos a população do Brasil no ano de 1950 com 1999, ou seja, um espaço de 49 anos, a população foi de 51,9 milhões de pessoas para 164 milhões de pessoas. Ou seja, a população do Brasil triplicou nesses 50 anos, né? Mas um ponto importante a ser trabalhado aqui, seja pela questão do aumento populacional, da melhora na expectativa de vida, na melhora nos índices de analfabetismo, tudo isso está muito relacionado também ao contexto mundial, né? Eu acho que as tecnologias que vieram, principalmente ali no século passado, pós a Segunda Guerra Mundial, né? Elas trouxeram algumas inovações, elas trouxeram uma capacidade melhor de lidar com doenças, e tudo isso teve um impacto muito grande. Mas enfim, este foi o resumo do capítulo número 6. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido trazer o conteúdo de uma forma eficiente, didática, certo? E que eu tenha trazido algumas informações bacanas para vocês, certo? Então é isso. Como eu disse, estou deixando agora no final do vídeo o link do Instagram, caso vocês queiram mandar alguma sugestão, conversar alguma coisa, fiquem à vontade. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem acompanhado o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.